Olá, sou Paulo Brites, você está no meu canal Aprender Eletrônica com Paulo Brites. Você está chegando pela primeira vez aqui no canal, eu preciso deixar alguns recados que eu vou tentar ser o mais breve possível. Se você já é assíduo, seguidor, etc., assinante, desculpe, mas eu preciso passar esses recados. O primeiro recado é que eu não sigo aí a boiada e peço para você só dar o like se você está assistindo o vídeo pela a primeira vez que você entra no canal, só dá o like depois que você assistir o vídeo, se você realmente gostar. Não gostar, você dá o dislike, mas primeiro assiste. E no final, você coloca o seu comentário, seja ele positivo ou negativo, que ele será respondido. Vale tudo, como eu sempre digo, brincando, falando sério, vale tudo, só não vale xingar a mãe. Não gostou, você coloca a sua manifestação, que eu vou responder educadamente também, se a sua manifestação for educada. Já teve algumas aí que saíram um pouco do padrão. Isso aqui não é botequim, é eletrônico. Posto isso, outra questão. Como o meu objetivo não é fazer vídeo para ganhar dinheiro com aquelas propagandas cretinas e às vezes até enganosas, se você puder fazer uma gostar do vídeo, gostar do meu trabalho, puder fazer uma doação, será bem-vinda. No, Na descrição do vídeo tem lá como você fazer a doação pelo PayPal, pelo PagSeguro ou por Pix. Fique à vontade. Agradeço porque ajuda a comprar material, etc., para fazer as pesquisas e as divulgações que eu faço. E outra questão super importante é que todos os vídeos meus, ou praticamente quase todos, são acompanhados de um artigo que eu publico no meu site. O vídeo é um resumo e a parte prática que lá não dá para fazer, obviamente, ao vivo. Então é importante ler também o artigo. Friso isso. No, Na descrição do vídeo vai ficar o link para você ir lá e ler o artigo para complementar, porque aqui na gravação eu não faço um roteiro assim, não fico lendo no teleprompter, que eu não sou apresentador de programa de televisão, então falo meio de cabeça, tem um roteiro básico e vou. Então, às vezes eu esqueço alguma coisa e lá está tudo mais detalhado para você poder aprender melhor. Tá? Posto isso, vamos começar a historinha dos FET e por que que eu fiz isso. Esse vídeo é para ajudar a entender a parte 3 do DY294, que é esse testadorzinho aqui, que eu já fiz a parte 1, a parte 2, agora a parte 3, onde eu vou tratar do teste dos FET, MOSFET, IGFET, DataFET, IGBT, enfim. O manual do aparelho é muito ruim, muito mal explicado, tá? Sobre todos os aspectos. Foi feito por quem não, parece que não tem a mínima noção do que está fazendo, é um negócio confuso. E eu detalhei isso também em artigos e nos vídeos. Então, postas essas observações preliminares, vamos agora para o vídeo propriamente dito, para o tema propriamente dito. Vamos começar dando uma olhada nesse quadro que eu estou apresentando aqui, que eu tirei ele do meu e-book sobre fontes chaveadas. Eu vou fazer um detalhamento nele, acho que eu já falei isso em outros momentos, mas vamos repetir aqui, que vale a pena. Em primeiro lugar, aqui em cima, vou pegar aqui o laserzinho, aqui em cima nós temos FET, que significa Field Effect Transistor, transistor de efeito de campo. Esse tipo de transistor, ele se subdivide em dois grupos. Tá? Então, isso aqui eu estou chamando de família dos FET. Não é a família Fat Family lá da música, não. A família dos FET. Eu tenho do lado esquerdo um bloco verde escrito JFET, que significa Junction FET, FET de junção, e tenho do lado direito um outro bloco escrito MOSFET, um bloquinho amarelo aqui, escrito MOSFET ou IGFET.
A sigla GFET não tem muito, não está sendo muito mais usada, embora eu goste mais dela, porque ela expressa com um pouco mais de clareza o significado do componente. E GFET seria Insulated Gate FET, FET de porta isolada. MOSFET é Metal Oxide Silicon FET, FET de óxido de silício, né? Metálico de silício. Bom, feita essa primeira subdivisão aqui, verde e amarelo, vamos descer aqui e vamos trabalhar um pouquinho do lado dos JFET. Os JFETs, eles são usados assim em circuitos de radiofrequência. Qual é a diferença de um FET para aquele transistor normal, né, que o pessoal chama de PNP, NPN? Não usa. Na verdade, aquele transistor, a sigla dele é um BJT, é um bipolar junction transistor. É um transistor bipolar de junção bipolar. Os BJTs eles são controlados pela corrente de base. Os FET, seja ele um JFET ou um MOSFET, é um transistor de efeito de campo controlado pela tensão entre o gate e o source. Source é uma palavra que o pessoal traduz aí nos livros por fonte. Eu não gosto dessa tradução. Ela não está errada, mas também não tá boa. Eu prefiro usar supridouro, porque fonte, para a cabeça de muita gente, que principalmente iniciante, vai confundir a fonte terminal do transistor com fonte de alimentação, que tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, supridouro é um fornecedor. Fonte é um fornecedor. Fornecedor de água, fornecedor de alguma coisa. No caso aqui, fornecedor de cargas elétricas. Então, eu prefiro usar supridouro, que é aquilo que supre as cargas elétricas. Não sei por que não fizeram essa tradução. Tem muita coisa traduzida errada aí. Pessoal acho que traduz com dicionário lá não sei de onde. E não interpreta a palavra. Tradução é um negócio complicado. Posto isso, vamos voltar aqui para o nosso quadro para detalhar aqui. Do lado esquerdo, então, o JFET se subdivide em canal N e canal P. Não confundir com NPN e PNP. Aliás, eu estava vendo transistor para comprar aí, procurando aí pelo Google, né, na loja. Tem uns caras vendendo transistor, MOSFET e NPN. Esse cara não compra nem banana. Ele não sabe vender nada. Transistor MOSFET NPN, só se ele está fabricando agora uma nova tecnologia. Não existe transistor MOSFET NPN. Existe canal N e canal P, que são coisas bem diferentes. Então vamos deixar isso bem claro. Se olhou lá o cara vendendo transistor MOSFET NPN, é melhor não comprar nele nem resistor, porque ele é capaz de mandar para você um capacitor, porque ele não sabe o que está vendendo. Aliás, a maioria hoje não sabe mesmo, né? O cara é vendedor, não é. Na verdade, não é vendedor, ele é balconista, ele entregador. Ele pega, ele bota no pacote, não sabe nem o que é aquilo. Mas faz parte. Vamos lá, canal N e canal P. Amarelinho e azulzinho aqui do lado esquerdo. Repara que eu tenho aqui um desenho com 3 terminais, o source, o supridor, o fonte, e o outro terminal aqui em cima, o dreno. E aqui o terminal do gate. No canal N, a setinha está entrando. No canal P, a setinha está saindo. Cuidado, porque isso aqui é invertido. Se você for fazer uma analogia, comparação com o PNP e o NPN lá dos BJTs. No canal N, a setinha sai, e no PNP, perdão, no NPN a setinha sai, e no PNP a setinha entra. Isso para o BJT. Então, repara que essas setinhas aqui são invertidas em relação àquele transistor. Aqui tem uma tarja aqui escrito modo de deflexão, sobre a qual eu falarei depois. É só para começar a botar umas minhocas na sua cabeça. Agora vamos para o lado direito dos MOSFET, os GFET, que a família é um pouquinho maior. Ela se subdivide em 2 grupos. Um grupo que está aqui no lado roxinho, modo deflexão, que é o mesmo desse aqui do JFET, e um outro grupo que está aqui no laranjinha aqui, no
Salmon, modo Enhancement. Enhancement traduzem por aí como melhorado ou enriquecido. Depois a gente vai ver melhor isso. No datasheet vai aparecer Demode e Emode, modo D e modo E. Isso é o modo como ele funciona. Isso é uma novidade para muita gente. O JFETs, como está aqui do lado, não tem o modo Enhancement, só tem o modo Deflexão. Agora mais uma questão. Os MOSFETs, o modo Deflexão, de canal P, existem nos livros. E você pode pensar, estudar, ver como é que ele funciona, mas na prática para comprar, nunca vi. O canal N do modo D existe para comprar, mas você não encontra para comprar. Esses transistores aqui do modo de deflexão, eles estão assim abandonados, eles não têm muito mais aplicação, tá? Não tem mais aplicação. Mas às vezes aparece lá num circuito de alguma coisa maluca que você está consertando aí, sei lá, uma esteira, uma cafeteira, sei lá. E aí pode ser que apareça. Então aí você vai ter uma dificuldade para conseguir comprar, até porque o pessoal vai te vender errado. Bom, existe. Quer ver? Eu vou pegar aqui um exemplo aqui. Ok, peguei aqui um exemplo. Tá vendo aqui? Tá escrito aqui o que? Deflection Mode. Deflection Mode. IXTY08N, mas é dificílimo de achar. Então, pode ser que apareça em algumas placas de computador, de notebook, cuidado com isso. Depois eu volto a esse assunto. Agora vamos para o modo Enhancement, que é o enriquecido melhorado. Esse sim tem canal N e tem canal P. E você consegue comprar com razoável facilidade. Agora, observa um detalhe. No JFET, essa barrinha que une o dreno e o source é uma barrinha cheia. No modo deflexão, no demode do MOSFET, a barrinha que liga o source com o dreno também é uma barrinha cheia. E a setinha, ela está juntando aqui o source, vem aqui para dentro. Depois a gente vê isso por quê. Seguindo aquela mesma situação daqui. Canal N, a setinha entra, canal P, a setinha sai. Agora, repara aqui, no modo Enhancement, que a ligação entre o source e o dreno não é uma barrinha cheia, é uma barrinha pontilhada. Por que é uma barrinha pontilhada, a gente vai entender no próximo slide. Repara que tem uma diferença de simbologia. E eu já vi circuito de fonte chaveada de fabricante de TV com o desenho errado. Na parte de chaveamento das fontes chaveadas, ali na parte do PWM, que vai atuar no chopper, só se usa Enhancement Mode, E-Mode. Nunca se usa Demode. E eu já vi desenho com Demode. Mas se você for pegar o datasheet do transistor que está lá, você vai ver que ele não é um Demode, ele é um E-Mode. O desenho foi feito errado. O desenhista copiou, colou, não sabe eletrônica. Enfim, não tem obrigação de saber, ele é só desenhista. Vamos lá. Passado esse panorama geral, vamos para o próximo slide e começar a fazer detalhamentos. Tudo isso que eu estou querendo fazer aqui é para você poder testar os transistores, seja no DY294 ou até com outros procedimentos, e não queimar o transistor. Vamos para o próximo slide. Vou parar aqui. Vamos lá, então. Já que eu falei em deflexão e enhancement no slide anterior, lá na apresentação geral dos MOSFETs, dos FETs, perdão,
JFET e MOSFET. Então eu vou fazer aqui uma entrada rápida para explicar o que significa isso. Como eu falo no meu artigo, eu não quero me aprofundar na questão da física dos semicondutores, que aparece nos livros. Aquilo ali é cansativo, o aluno normalmente não entende, porque exige muita coisa de química, físico-química, então eu não vou entrar naquela coisa complexa, mas eu vou dar uma abordagem um pouco rápida aqui para explicar. Deflection em inglês, é um termo que vem da biologia, mais especificamente da medicina. Significa a obstrução de um canal, assim, de maneira bem sucinta. Lá no artigo que eu comentei, eu dou uma explicação um pouquinho mais detalhada. Vamos olhar aqui uma coisa, tá? Que tem duas figurinhas aqui. Deixa eu pegar aqui a figurinha da esquerda. Eu tenho o modo deflexão, que seria para os JFET ou os MOSFET modo deflexão. O JFET só opera no modo deflexão. Na figurinha da direita, eu tenho o modo enhancement. Vamos ver aqui uma ideiazinha para entender esse modo deflexão. Faz de conta que esse tubinho aqui é o canal N ou P, no caso N aqui, na figurinha está o N. Isso aqui é o canal Source Drain, supridor dreno. Os elétrons vão entrar por aqui e sair por aqui. Eu vou pegar esse torniquetezinho aqui e vou colocar aqui assim. Ajeitando aqui também é difícil. Tá. Então, source drain. Esse negocinho aqui é o gate. Está simulando o gate. Se eu não apertar o torniquete, tudo que entra aqui sai lá em cima na boa. Quando eu começo a apertar, começa a girar aqui, não sei se está dando, eu vou estreitando o canal. Estreitando o canal, não passa o líquido, no caso na bangueirinha. Vamos lá para o desenho. Está aqui o canal N em azul. Aqui eu tirei de um livro, então eles botaram fonte, que é o source, supridor, e aqui em cima está o dreno D, canal N. Nessa barra de semicondutor N, porque isso aqui é um JFET tipo N, foram incrustados dois semicondutores P de um lado de cá, pela essa linhazinha aqui, porque isso aqui está plano, mas na verdade é tridimensional, é um bloco, né? Tijolo. No terminal P tem um contato, que é a porta. Aqui no terminal dreno tem um contato, e aqui embaixo tem um contato. Contatos homens, contatos encostados ali, um fio. São os terminais que vão lá para o lado de fora. Repara que está escrito, está em volta aqui desse P, está escrito aqui, tem uma zonazinha cinzenta, está escrito aqui, deplexão. Tá, essa região aqui é a que, se não tiver nada complicando, tudo que entra pelo source sai no dreno na boa. A corrente que vem da source vai para o dreno direto. Então, entre a porta, vou pegar aqui uma caneta aqui vermelha. Se a porta estiver ligada aqui no source
eu tenho uma tensão entre a porta e a source igual a zero. Tá? Então, quando a porta está com tensão zero em relação à source, passa toda a corrente que estiver entrando aqui pela polarização que eu vou colocar entre dreno e source. Vou colocar uma fonte de alimentação aqui, mais, menos, isso porque eu estou no canal N. Se fosse canal P, eu tinha que inverter isso aqui. Aqui ia ser P e aqui ia ser N. Tanto faz. Então, se o VGS for zero, passa tudo direto. Então, quando a porta de um JFET ou de um MOSFET, tipo modo deplexão, demode, nós temos o canal passando direto. A maior corrente que pode passar aqui do source para o dreno, que é a corrente IDSS. Deixa eu pegar aqui a caneta, se eu consigo escrever aqui. IDSS. Você vai encontrar isso aqui no datasheet. É a maior corrente que pode passar no canal. E como é que eu diminuo a corrente? Porque eu quero controlar a corrente com a tensão entre porta e source. Repara que essa região aqui, a caneta vermelha, queria a caneta vermelha, vamos ver. Essa região aqui com essa daqui forma como se fosse um diodo, né? Uma junção PN e um diodo. Então, eu tenho que polarizar a porta em relação à source indiretamente. Ou eu coloco tensão zero e não conduz, ou eu coloco, eu coloco menos aqui e mais aqui. Quer dizer, a tensão gate source, está meio torto ali, mas polarizada inversamente. Porque aí, essa região de deplexão, aquela região cinza, vai aumentando e vai estreitando o canal. É aquilo que eu fiz lá quando eu botei o torniquetezinho apertando a mangueirinha. Se eu polarizar o gate diretamente em relação ao canal, eu vou encolher o canal. Eu vou encolher a região P. E aí eu vou aumentar mais ainda a corrente de dreno. E eu vou queimar o transistor. Isso é importante na hora que a gente vai testar o transistor. Principalmente quando for usar esse bichinho aqui. Eu tenho que polarizar o gate, tenho que ligar o gate junto com o source, para que ele fique com polarização zero. Se eu deixar ele aberto ou polarizar ele com tensão positiva, no caso de um canal N, eu vou queimar o transistor. Quer dizer, você vai pegar um transistor que estava bom para testar, para saber se ele estava bom, e ele vai ficar ruim porque você acabou de queimar na hora que você fez o teste. Isso é que é importante entender e que no manual não está explicado direito. Esse é o modo deplexão que só se usa nos JFET, BF245, MPF102, são alguns clássicos que tem por aí. Que eu vou fazer depois um experimento com eles para você ver o que eu estou falando aqui. Agora vamos para o modo Enhancement, que está do lado direito. Eu tenho uma barra, vou pegar aqui a caneta amarela. Eu tenho uma barra aqui de material P, que recebe o nome de substrato, e nela eu tenho um terminal que está marcado aqui como SS, né? Substrato, aqui. Ficou meio ruim aqui porque amarelo no branco não sobressai muito bem, mas acho que deu para. Tenho
O terminal do dreno, vou pegar o vermelho que fica mais fácil de visualizar. Tem o terminal do dreno. Esse transistor é um MOSFET tipo enhancement. Tem o terminal do dreno num material N e tem o terminal do source num outro material N. Mas esse dreno e esse source não estão ligados como acontecia do lado de cá. Eles estão um lá e outro cá. Eles não conversam. E outro detalhe. O terminal do gate não está ligado diretamente ao substrato. Ele tem um material que está aqui, listradinho de zebra, que é um isolante, é o Si02, é um dióxido de silício. Por isso que ele é um metal oxy-silicon. Esse Si2 é isolante, então forma-se entre o gate e o substrato uma espécie de capacitor. As cargas, a tensão aplicada no gate, elas não estão ligadas diretamente ao supridouro nem ao canal. Elas vão formar uma espécie de capacitor. Por isso é que a porta está isolada. Por isso é que o termo IG, FET, me parece melhor, que seria Insulated Gate. FET. FET de porta isolada. Transistor de efeito de campo de porta isolada. Tá? Mas deixa o MOSFET lá que está mais usado. Bom, então não tem condução do dreno para o source. Em situação normal, com o gate polarizado em relação ao source com 0 volts, não tem corrente de dreno para source. O canal está aberto, diferentemente do modo de deflexão que o canal estava fechado. Quando eu aplico uma tensão positiva no gate em relação ao source, eu vou transferir cargas para cá. E vou começar a fazer uma corrente entre o dreno e o source. Então, por isso é que a simbologia do MOSFET enhancement, do E-MOSFET, é pontilhada, para indicar que source dreno não está conduzindo. Não tem nada ali enquanto você não polarizar positivamente o gate em relação ao source. Isso estou falando para o canal N, se for para o canal P, é invertido. É por isso que nas fontes chaveadas só se pode usar transistor E-mode. Porque eu preciso que a ligação com o chopper esteja aberto a ligação e só feche na hora que eu receber que eu mandar o pulso do PWM. Tá? Essa é a diferença e é isso que é importante de entender. Acho que consegui, espero, né, explicar. Se não conseguir, bota nos comentários, eu tento fazer outro vídeo, tento explicar de outro jeito. Mas lá no artigo também tem uns detalhes um pouco mais sobre esse assunto. Vamos passar para o próximo slide. Então, para a gente organizar a ideia, para quem não gosta muito de teoria, mas eu acho que a teoria é importante, quem quiser entender melhor slides anteriores ajuda, eu preparei um quadro aqui que está lá no artigo do blog, com um resumo importante com relação à polarização entre o gate e o source, supritor, como eu chamo, fonte, como alguns pessoal bota aí nos livros. Porque isso vai ser útil também na hora da gente fazer os testes do MOSFET
e dos JFET com o DY294. Então eu estou fazendo isso aqui para preparar para a parte 3 do DY294, que eu devo colocar na semana que vem no ar. Estou bem enrolado aí com uma pequena obrazinha de igreja dentro de casa aqui, que sempre me atrapalha. Vamos lá. Então, tá aqui, vou pegar aqui o laser, tá aqui, canal N aqui em cima, canal P aqui embaixo. Tipo de deflexão, o JFET só opera no tipo de deflexão. O MOSFET, como eu falei, pode operar no deflexão e no enhancement, mas o deflexão é raridade. Então eu não vou nem apresentar muito detalhe dele, nem experimentos com ele. Tá? Vou apresentar com o enhancement, porque é o que interessa mais, inclusive nas fontes chaveadas. Mas é importante saber, porque se um dia você pega um negócio diferente aí, e tem um transistor lá que a simbologia às vezes está mal desenhada, então você precisa saber do datasheet o que é uma coisa e o que é a outra. Tá? Então, o que importa muito, claro que a tensão de dreno, supridouro, valor máximo de tensão, corrente, isso tudo eu não vou entrar em detalhes disso aqui, isso está no meu e-book lá sobre substitutos de transistores, bem detalhado. Eu quero partir para uma parte prática, porque eu vou fazer um experimentozinho logo após esse slide aqui, com um JFET que vai ser o BF245, se não me engano. Depois eu vejo ali. Está aqui, aqui o datasheet. Aqui a mão. Tá, depois eu vejo. Não sei onde que eu botei o datasheet. Então vamos lá. VGS. Deflexão. Se o VGS for menor do que zero, o que a gente chama de menor que zero? Menor que zero é negativo. Negativo em relação a source. O nosso referencial é sempre a source aqui. É o supridor. Se for negativo, o canal fica off, quer dizer, não tem corrente. Se for zero, o canal fica on, tem corrente. E vai dar a maior corrente possível. Se for positivo, fica proibido. Uma observação aqui. Menor que zero fica off, mas para um determinado valor. Isso depois eu vou no experimento eu vou mostrar. Quando você vai diminuindo, você sai do zero e vai andando negativamente, chega um momento que o canal corta. Aqui a tabela não ficou muito bem explicada. Tá? Tem um ponto de corte lá que ele para de conduzir totalmente, que é uma tensão de off. O canal fica totalmente estrangulado e não passa mais nada. Lembrando, modo de deflexão JFET. Se for um enhancement, não se fala em tensão gate supridor negativa, menor que zero, como está aqui. Se a tensão for zero, o canal fica off, não conduz nada. E quando a tensão VGS fica maior do que zero, ou seja, positiva a partir de um determinado valor, o canal começa a conduzir. Por isso é que o MOSFET Enhancement é usado nas fontes chaveadas, porque você tem que, quando ligar a fonte, o canal tem que estar cortado e só passar a conduzir depois que ele recebeu o pulso lá do PWM para poder funcionar. Isso eu explico lá no meu e-book lá sobre fonte chaveada, e o objetivo aqui não é fonte chaveada, mas só reforçando. Isso é para o canal N. O canal P inverte tudo, como acontece com os transistores PNP e NPN. Canal P o VGS que estava. O canal P inverte tudo, né? VGS negativo para o deflexão fica proibido. Eu não posso colocar ele negativo. O zero, o canal continua on, positivo fica off. E quando é o enhancement, a mesma coisa acontece, né? VGS negativo, o canal fica on, conduz, VGS zero, ele também fica off, tanto faz. Reforço aqui embaixo, todo JFET opera no modo deflexão.
nunca polarizar o gate do JFET diretamente em relação à fonte. O que quer dizer isso? É exatamente essa questão aqui da polarização, tá? Então, aqui tem um desenho aqui do lado. Vamos começar pelo mais à direita. Se eu tiver, eu vou pegar aqui. Se eu tiver aqui, ó, o gate aqui ligado direto na source e atenção, dreno source, dreno positivo, source negativo, isso aqui é um canal N, a seta está apontando para dentro. Aqui tinha que ter, né, um resistorzinho aqui e um instrumentozinho aqui para corrente. Eu vou fazer essa demonstração usando um LED, tá? Nessa condição eu vou estar com a maior corrente de dreno, que é o ID SS lá do datasheet. Conduz o máximo que ele pode. Se eu quiser fazer ele e conduzindo menos até cortar, eu venho aqui para o lado esquerdo. E aí eu coloco uma fonte com o negativo no gate e o positivo no source. Ela é invertida aqui, ó. Repara que aqui está mais e aqui está menos. Aqui essa fonte eu vou fazer ela variável. E nós vamos ver na demonstração que eu vou diminuindo a corrente até que o LEDzinho vai apagar. Isso vale para o JFET. Vale também para o MOSFET deplexão, mas eu não vou fazer esse experimento porque eu não tenho nenhum MOSFET deplexão aqui para fazer o experimento, tá? E ele também é raramente usado. Eu vou fazer depois com o modo enhancement para mostrar justamente essa diferença que eu estou falando aqui, que é importante: canal on, canal off, canal on, canal off, tá? Então vou parar aqui para preparar para o próximo slide. Eu vou usar o BF245B, tá? Que é um JFET, canal N, como está escrito aqui. Não sei se está escrito aqui JFET aqui, não está. É Field Effect Transistor JFET, porque esse cara é VDS, tensão de dreno source, pode ser no máximo 30 volts. O que me interessa aqui é o IDSS, que é a corrente máxima de dreno. Para o B que eu vou usar, está aqui, está aqui. A corrente de dreno varia de 6 a 15 mA. Acima desse valor, eu vou queimar o bichinho. E não me interessa muito levar em conta isso. Essa curva aqui do lado, que a gente chama de curva de transferência, eu tenho justamente isso aqui, ó. Aqui eu tenho o VGS e aqui eu tenho o ID. Tá? O ID. Quando eu estou com zero aqui, ó, zero de VGS, eu estou com o máximo de corrente de D, 10 mA. Nesse caso, porque ele está dizendo aqui que ele está usando um VDS de 15 volts. À medida que eu vou andando para o lado negativo, por isso a gente chama de VGS menor que zero é negativo. À medida que eu vou andando aqui para o lado de cá, a corrente de dreno vai diminuindo até chegar a zero quando ela é menos 2,2, 2,4, 2,6, 2, aqui é 4 volts. 4 volts aqui, né? Parece que é 4 volts. Não, 4 volts seria aqui na ponta. 3 e pouquinho. No experimento que eu vou fazer, não vai ser exatamente esses valores. Por quê? Porque isso aqui é para um BF245B de um determinado fabricante, da NXP. Tá? Isso vai ter diferença de características de um fabricante para outro. Principalmente esses transistores que já não são mais que já são produzidos por qualquer um aí no fundo do quintal, fabrica o transistor. Então, se você comprar um transistor original da NXP na Mauser, nos Estados Unidos e tal, aí vai bater com essa curva. Se você comprar o do chinês, aí mais ou menos, né? Tá? Então, eu vou parar aqui para fazer esse experimento para mostrar, com o auxílio de um LEDzinho, essa questão de que quando eu tiver com gate source zerado,
eu estou com o transistor conduzido no máximo e o LED acende. À medida que eu for colocando tensão negativa no gate, em relação ao source, ele vai diminuindo a corrente até apagar. Vou botar um instrumento ali para a gente poder ver a corrente também. Tá? Vamos lá. Então vamos lá, eu vou fazer a demonstração aqui. Ó. Tá aqui o circuitozinho com o BF245 que eu falei. Vou mostrar aqui no caderno, que eu fiz um desenho aqui para poder dar uma mostrada. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Acho que dá. Que circuito é aquele? Eu estou com o FET de junção aqui, o BF245, source, ligado no terra. O dreno vem aqui num resistor, eu acho que eu botei um K, não é importante. E um LED, e aqui vai a tensão de alimentação, que eu estou usando cerca de 15 volts, 16 volts por aí. Tá? E aqui no gate, eu coloquei esse potenciômetro com essa fonte aqui, que você repara que ela está invertida aqui. O positivo está no terra e o negativo está no gate. Por quê? Quando eu chegar com o potenciômetro aqui embaixo, eu zero a tensão entre gate e source. Aí eu tenho a maior corrente de dreno e o LED acende plenamente. À medida que eu vou subindo o potenciômetro, eu vou aumentando negativamente a tensão entre gate e source. A corrente aqui vai diminuir, eu botei 1 milímetro para vocês poderem ver. 1 miliamperímetro aqui, a corrente vai diminuindo, o LED vai ficando com menos brilho, até que vai chegar um ponto que é o corte do JFET, ele não conduz mais. Então, relembrando, como ele é modo deflexão, ele conduz o máximo quando o gate source está zerado. E vai diminuindo essa condução até chegar numa tensão de corte, à medida que eu coloco o gate negativo em relação a source, isso para o canal N. Se fosse canal P, era invertido. Tá? Então vamos lá, vamos ver o que acontece aqui. Eu estou aqui com tensão entre gate e source zero. Isso aqui é um voltímetro que está mostrando a tensão entre gate e source. Aqui eu tenho um potenciômetro que me permite fazer aquela variação que eu falei. E aqui está as pilhas, um kitzinho de pilha aqui fazendo 3 volts. Agora a corrente aqui, que está a corrente de dreno, está o máximo de corrente, 4 mA. Eu vou agora mexer aqui, não consigo fazer tudo. Eu vou mexer aqui. Ó, diminuir a corrente. Repara aqui que a tensão agora está menos 5,69 negativa. E a corrente está com 0,24. Eu vou diminuir até zerar essa corrente. Contrário, rodei o contrário. Zerei a corrente. O LED apagou. Qual é a tensão que eu tenho agora aqui? Estourou a escala. Estava na escala de 2 volts, passou de 2 volts. Vou passar para a escala de 20. Eu estou com menos 269 volts. Menos 269. Pelo datasheet, eu acho que já era menos 3, se não me engano, menos 4. Mas como eu disse, isso vai depender do fabricante do transistor, porque esses transistores não são todos iguais. Quer dizer, cada um vai ter uma diferençazinha. Mas o que me interessou aqui é mostrar o quê? Que quando eu zero, e eu vou novamente mexer aqui no tripod, o LED acendeu o brilho máximo. Tensão, gate source, 0. Corrente, dreno, máxima, 4,11 mA. Tá? Agora eu vou negativar. Apago. Corrente 0. Tensão, tem que mudar a escala porque eu estou na escala de 2 volts. 2,69, menos 2,69, tá? Então, isso é que eu queria que você entendesse. Não posso botar a tensão positiva entre o gate e o source de um JFET ou de um MOSFET que seja deflexão
no canal N. Porque se eu fizer isso, se eu inverter aqui a ponte, a coisa, eu vou queimar o transistor. E isso é super importante na hora que vai testar o transistor lá no DY294, que o manual não explica direito. Depois, na parte 3, eu vou entrar nesse detalhe. Estou preparando esse vídeo para poder se saber o que está fazendo lá. Tá? Então, agora eu vou parar esse aqui para a gente fazer uma situação ao contrário com o MOSFET Enhancement. Vou pausar aqui. Então agora vamos fazer o experimento aqui com o MOSFET, que é Enhancement. Eu estou usando aqui, ó, o IRF 630. Se eu for olhar aqui, ele mostra aqui, eu acho que ele não fala que é um MOSFET, alguns falam, mas ele mostra aqui no desenho que o MOSFET é aquele que a barra que liga o source ao dreno é pontilhada, tá? Não sei se ele fala aqui em algum lugar, não me lembro. Se eu vi alguns tal, não fala. Dá aqui as tensões, etc. Ele é para 200 volts, mas eu não vou trabalhar com 200 volts aqui, até porque ficaria complicado para mim. Não sei se eu tenho outro por aqui. Deixa eu tentar pegar aqui a minha papelada aqui. Esse aqui, CEP 703, não sei das contas, que também é MOSFET, ele fala aqui, ó, N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor. Então uns botam E-Mode, outros escrevem por extenso, Enhancement Mode, tá? Que é o modo enriquecido, tá? É um outro, só que eu não tenho esse aqui, mas para fazer o experimento, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou colocando uma tensão aqui de 17,6 volts, tá? E estou com o gate dreno source. O LED está aqui atrás, gate dreno source. O gate está ligado no source, que está ligado no negativo da fonte. Então a tensão entre gate e source está zero. Se fosse o JFET, nessa situação, a tensão deveria, o LED deveria acender, porque a corrente seria alta. No caso do MOSFET, ele não acende, ele fica cortado. Se eu soltar, basta eu soltar aqui e colocar a mão, que eu já injeto um pulso ali, positivo, e faço ele conduzir. Porque com o MOSFET, a ligação com o dreno, perdão, a ligação com o substrato, né? Ela é capacitiva. Ele tem alta impedância. Então basta você tocar com o dedinho ali que ele já conduz. E eu não vou fazer o experimento de botar o potenciômetro e tal, porque seria meio complicado. O que eu quero enfatizar mais uma vez? Vou ligar isso aqui para não ficar gastando bateria. A diferença entre o Deflection Mode e o Enhancement Mode, D-Mode e E-Mode. Tá? Você não pode usar D-Mode em fonte chaveada, só pode usar Enhancement Mode. E eu já vi circuito, esquema de fabricante com o desenho errado. Mas quando você vai lá no datasheet do fabricante, pega aquele transistor que o cara botou lá, e lá no datasheet o desenho está certo e ele está dizendo que é um Enhancement Mode. Isso confunde, tá? E muita gente não sabe disso. Até algum tempo atrás eu também não tinha muita clareza disso. Sabia que tinha um outro, mas nunca tinha me dedicado a entender profundamente isso. Ficava coisa só meio que teórica. E agora, para poder falar do DY294, eu acabei me envolvendo mais profundamente nisso. Não esgotei o assunto, eu estou dizendo que é tudo que você precisa saber, só para fazer aquela manchete sensacionalista, igual manchete de televisão, né? Prenderam 50 e tal, semana que vem soltaram 100. É mais ou menos assim, para chamar a atenção. Mas na verdade eu não falei tudo, porque tudo ia ser 10 vídeos aqui. Mas o essencial está falando aqui. Enfatizo novamente, não deixe de ler o artigo
que o link vai estar na descrição do vídeo para complementar e sedimentar as ideias. Se você quer realmente aprender eletrônica para ser um técnico reparador com T maiúsculo. Você quer ficar trocando peça e perguntando lá no grupo o que troca, aí não é comigo. Parando por aqui, agora eu vou fazer meus comentários finais no próximo slide. Bom, agora as minhas considerações finais aqui. Como eu disse lá no início, você chegou ao fim do vídeo. Primeira vez que você assiste um vídeo meu, agora você pode realmente dar um like consciente ou um dislike também consciente. Não é dedinho nervoso, tá? Colocar seu comentário e será respondido, se for bom ou se for ruim. De qualquer forma, você achou que não está legal alguma coisa, você fala que eu vou responder. E a hora de passar o chapéu. Como eu não coloco propaganda no meio do vídeo, tem aquelas duas obrigatórias lá do YouTube que você pode pular o anúncio, tá? Porque eu não sei o que está sendo anunciado, então eu não vou botar azeitona na empada dos outros, vender qualquer porcaria por aí só para ganhar dinheiro de anúncio. Meu objetivo não é esse. Se você quiser contribuir com uma doação para o meu trabalho, na descrição tem os links para doação, PayPal, UOL ou Pix. Agradeço e vou finalizar com um slidezinho com os meus cursos online e os livros também, os e-books, etc. Né? Para quem não conhece, qualquer dúvida, manda lá no contato @paulobrito.com.br que eu respondo. Obrigado.